Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo no canal. Hoje eu quero apresentar para vocês como é que funciona o relé eletromecânico, esse dispositivo que é muito utilizado na eletrônica, tem diversas aplicações, é um componente bem versátil e robusto. Também quero mostrar para vocês como é que se dimensiona os principais componentes do driver de acionamento de um relé. Esse driver é utilizado para acionar um relé a partir da saída de um microcontrolador ou da saída de qualquer circuito integrado. Ele basicamente tem um transistor, um diodo de roda livre, o resistor da base do transistor. O transistor está operando em modo de chave, ou saturado ou em corte. E eu vou mostrar para vocês como se escolher esse transistor aqui, como se dimensionar o resistor da base e como dimensionar e para que serve o diodo de roda livre. Além de falar um pouco sobre as especificações básicas aí de qualquer relé, para você poder escolher o relé ideal para sua aplicação. Então, o relé eletromecânico é um interruptor controlado por tensão. Ele tem três partes basicamente: uma bobina, que forma um eletroímã, uma armadura móvel e um conjunto de contatos. Quando nós aplicamos uma tensão nessa bobina, vamos chamar essa tensão de VL. VL, por quê? Porque V é o símbolo de tensão, L é o símbolo de indutância. Porque uma bobina, qualquer bobina, ela tem indutância. Então vamos chamar assim de VL. Quando aplicar essa tensão VL nessa bobina, vai circular nela uma corrente. Vamos chamar de corrente IL. Quando circular essa corrente IL, vai gerar um campo magnético nessa bobina. Esse campo magnético vai atrair essa armadura móvel aqui. Essa armadura móvel vai fechar o contato. Quando fechar o contato, a carga que está ligada nesse contato vai acionar. Aqui vamos chamar de V, a tensão que alimenta a carga. Então vai circular uma corrente aqui nesse circuito. Vamos chamar de I. Então, assim, as especificações de um relé eletromecânico, né? A gente pode especificar de forma bem separada, porque ele tem dois componentes bem separados e isolados um do outro: a bobina e os contatos. A bobina tem algumas especificações que a gente tem que olhar na hora de escolher o componente. Uma delas é a tensão de funcionamento. A gente chamou aqui no nosso esquema de VL, e ela pode ser, dependendo do modelo, de 6, 12, 24 ou 48 volts. Alguns em 9 volts também. Esse modelo que eu tenho aqui, por exemplo, ele funciona com 12 volts corrente contínua. Dá para ver aqui, ó, no corpo do relé a especificação. Outra informação importante é a resistência da bobina. Essa informação da resistência não pode ser encontrada no corpo do relé, aqui ó, não aparece ela, mas ela pode ser encontrada buscando pelo nome do componente, pelo modelo do componente na internet, se encontra no datasheet e aí se encontra esse valor. Ou a gente pode medir. Esse modelo tem uma resistência de 720 ohms aproximadamente na bobina. Essa informação vai ser útil para calcular a corrente que circula na bobina. Essa corrente também pode ser encontrada no datasheet do relé. Essa resistência ela pode variar de 50 até 5 kΩ, depende da tensão de alimentação do relé. Para os relés cuja tensão de alimentação é maior, ela vai ser lá na casa dos 5K. Para os relés de 6 volts, essa resistência aí vai ser bem menor, chegando próximo dos 50 ohms. Aí aqui a gente tendo VL, RL, também a gente precisa de IL, que é a corrente que vai circular nessa bobina. Também a gente pode encontrar essa informação no datasheet, ou simplesmente usando aqui a lei de Ohm e obtendo ela a partir da nossa resistência medida e da tensão aqui, ó, de alimentação da bobina. O que acontece? Alguns relés têm especificado bem certinho aqui, ó, o modelo dele. Nem todos são assim. Vai ter vários modelos por aí, muitos modelos Xing Ling, que não se consegue encontrar o datasheet. Aí tem que apelar para medição e descobrir os valores
que a gente precisa aí da corrente da resistência na mão mesmo, no braço. A respeito dos contatos, a gente tem que observar a corrente máxima, né? Essa é a corrente máxima que vai circular pela carga e pelo contato quando o contato estiver fechado. Também é expressa no corpo do dispositivo aqui, ó. Esse aqui no caso é de 3 A. E a gente tem que observar também a tensão, né? A tensão de alimentação dessa carga. No caso, isso aqui vai ser a tensão de circuito aberto do contato, porque quando o contato está fechado, não tem tensão, a tensão é muito pequena sobre ele, é quase zero. Então, quando ele está aberto, não tem corrente circulando nesse circuito, mas daí tem tensão, que está toda sobre o conjunto de contatos, né? Então, por isso que a tensão sobre o conjunto de contatos é igual à tensão da fonte. Então, essa aqui é a tensão da alimentação, ó, 250 volts AC. Outra coisa que nós temos que observar aqui é a configuração dos contatos. Nós temos basicamente 4 configurações aí para relés de baixa potência, né? Relés que são utilizados em placas de circuito impresso. A primeira, que é inclusive desse modelo de relé que eu tenho aqui, é o relé de um estado e um polo. Um estado por quê? Porque ele só tem um estado normalmente aberto. Esse relé ou ele está aberto, quando não tem energia na bobina ele está aberto, e quando tem energia na bobina ele fecha. Ou ele está aberto ou ele está fechado, apenas um estado por vez. E um polo é porque com ele é possível somente comandar um circuito. E também nós temos os relés de 2 estados e um polo. Um exemplo de relé de 2 estados e um polo é esse aqui que eu tenho na mão. Ele está aberto, vou abrir para mostrar as partes internas dele, para mostrar aqui a bobina, os 2 terminais da bobina aqui. Aqui a armadura móvel. E aqui os contatos. O contato comum ali no meio. Esse contato comum aqui ele está conectado lá na armadura móvel. E aqui em cima é o contato normalmente fechado. Quando não tem energia na bobina, então, se a gente conectar uma carga entrando no comum e aí saindo aqui do NF para a fonte, essa carga vai estar ligada quando não tiver energia na bobina. E quando a gente aplicar uma energia na bobina, esse contato vai mudar de estado. O contato comum vai conectar aqui, ó, no normalmente aberto. Normalmente aberto está aqui embaixo. E aí nós temos, no caso, os relés de 2 polos. São relés de um estado ou 2 estados, mas que tem 2 polos. Eles podem comandar 2 circuitos por vez. Quando nós utilizamos um relé eletromecânico é porque a gente quer controlar o acionamento de uma carga de forma automática ou de forma isolada, de forma protegida. Para acionar a bobina do relé, além da fonte de alimentação, para alimentar a bobina, nós vamos precisar de um interruptor que ele funcione através de um comando elétrico. Aí então, o que vai acontecer? Quando esse interruptor está aberto, não tem corrente circulando na bobina, não tem campo, a armadura não se move. Quando nós fechar esse interruptor, vai circular na bobina uma corrente, IL. O componente que exerce essa função aqui nos circuitos, normalmente é um transistor NPN. Usando um transistor, a gente pode acionar a bobina a partir de um microcontrolador ou a partir de um sensor, a partir de um comparador. Outro elemento muito importante quando se trata de acionar a bobina é o diodo de roda livre. O diodo de roda livre ele é conectado em paralelo com a bobina. Para que serve o diodo de roda livre, né? Então, para entender o funcionamento dele, a gente tem que entender o seguinte. Quando nós aplicamos uma tensão nessa bobina, vai circular uma corrente, e essa corrente que está circulando na bobina, ela é constante ao longo do tempo, ela não varia. Mas no momento que eu abrir esse interruptor,
ela vai ter uma variação brusca. E, consequentemente, a variação da corrente vai gerar uma variação nesse fluxo magnético que está em volta da bobina. Esse fluxo magnético é o mesmo fluxo magnético que atrai a armadura e ele é constante enquanto a corrente for constante. Mas quando a corrente variar, ele vai variar também de uma forma muito brusca, num intervalo de tempo muito curto. E segundo a lei de Faraday, a tensão induzida numa bobina é igual a menos o número de voltas dessa bobina vezes a variação do fluxo magnético nela. Então, se nós temos aqui uma variação, essa variação vai ser tão rápida que esse valor aqui debaixo do denominador vai tender a zero e, consequentemente, o valor dessa razão aqui vai tender a infinito. Ou seja, a tensão gerada nessa bobina aqui no momento da desenergização dela tende ao infinito. E, consequentemente, essa tensão vai ficar sobre o transistor. E isso aqui pode queimar o transistor e pode queimar a porta do teu microcontrolador. Então, para evitar que isso aconteça, se coloca esse diodo de roda livre aqui. Como a tensão em um diodo é sempre aproximadamente 0,7 volts, então ele grampeia a tensão na bobina em 0,7 volts, impedindo que ela suba bruscamente. E a energia armazenada no campo magnético e nessa corrente que diminuiu bruscamente, ela vai ficar circulando nesse circuito aqui composto do diodo e da bobina até que se dissipe. Então, qual tipo de diodo eu posso utilizar, né, como diodo de roda livre? Qualquer diodo que suporte uma corrente maior do que a corrente que circula na bobina e uma tensão aproximadamente 3 vezes VL. Isso aqui é um diodo, um N4148, um diodo bem conhecido, bastante usado, ou um N4007. Qualquer um desses diodos já faz bem esse serviço. Agora, sobre o transistor, qual transistor que eu posso utilizar aqui? Qualquer transistor que suporte a corrente IL, pelo menos. Então, a corrente, a IC máxima, né, a corrente de coletor máximo do transistor, tem que ser maior do que IL. Isso aqui a gente olha no datasheet do transistor. E a tensão VCE, a tensão coletor, entre coletor e emissor, tem que ser maior do que 2 vezes a tensão VL, aproximadamente. Essas condições aqui são atendidas também pelos transistores mais comuns, nesse caso aqui dessa bobina que é alimentada por 12 volts. Então, para atender essas condições, um transistor como o BC337 ou o BC547 já resolvem o nosso problema. Então, aqui nós temos os elementos do acionamento, o transistor e o resistor de base. Como ele está no modo emissor comum, então você precisa dimensionar esse resistor de base de acordo com o modo de operação dele. Ele vai operar ou em saturação ou em corte. Então a gente precisa calcular para obter o valor dele considerando a corrente que vai circular nessa bobina. Para isso nós precisamos então da resistência dessa bobina e da tensão de operação da bobina. No nosso caso aqui, esse circuito aqui, essa bobina aqui, ela tem uma resistência de 380 ohms. Então, 12 volts, que é a tensão da bobina, dividido pela resistência dela, 380 ohms, vai dar aproximadamente 30 mA essa corrente. Essa vai ser a corrente da bobina. Então, esse C é igual a 30 mA. Agora, a gente precisa saber qual é a corrente de base que vai passar pelo transistor e de base para descobrir qual vai ser o valor de resistor de base. Então, a corrente de base vai ser igual a 30 mA dividido
pelo beta mínimo, pelo ganho mínimo do transistor. Isso aqui você tem que olhar no datasheet, microamperes. Então, agora, para descobrir a resistência de base, vai depender da tua tensão na saída do teu microcontrolador. Então a tua resistência de base vai ser igual à tua tensão aqui, vamos chamar aqui de VMC, menos 0,7 volts, que é a tensão VBE do transistor. Daqui para cá tem 0,7 volts sempre, dividido pela corrente de base, que é 150 microampere. Então, supondo que a tensão aqui seja a saída de um 555 com 9 volts, menos 0,7 dividido por 150 microampere, o resistor de base vai ser de aproximadamente 55 kΩ. Por que aproximadamente? Isso quer dizer que é um resistor de 55 kΩ, é qualquer valor menor do que 55 kΩ. Com qualquer valor menor do que 55 kΩ, eu já consigo colocar esse transistor em modo de saturação. Posso usar qualquer valor, posso usar 47K, 33K, 27K, 15K, 10K, 4.7, posso usar 1K, qualquer valor menor garante que ele opere em modo de saturação. Só que eventualmente você queira economizar aqui corrente na porta do teu microcontrolador, porque você está alimentando o teu circuito com uma bateria, ou porque você quer projetar para ficar bem dimensionado, ou porque você não tem um valor menor, então você escolhe sempre um valor mais alto possível, mais próximo possível desse aqui, para reduzir ao máximo possível o consumo de corrente aqui do teu circuito. Então fica tudo bem dimensionado. Mas a maioria dos circuitos aí que você vê na internet, se você botar na internet ali driver de relé, vai ver que está ali entre 4.7, 10K, 1K, 3.3K, porque qualquer um desses valores satisfaz. Eu tenho aqui um RB de 33K, porque é o que tinha na minha caixinha de componentes aqui. Então aqui eu sintonizei a saída desse regulador aqui para aproximadamente 9 volts, simulando a saída de um circuito integrado aí com 9 volts. E aqui agora a gente vai ligar o relé, medindo a tensão aqui, ó, entre coletor e emissor. Está aproximadamente 0,15 volts, que é a tensão de saturação desse transistor. Agora vamos, com esse mesmo dimensionamento aqui, usando esse resistor de 33K aqui, vamos diminuir a tensão. Eu vou diminuir a tensão e vamos considerar que na minha saída aqui seja 2.8 volts. Então aqui tenho 2.83. O que vai acontecer? Eu vou acionar agora e o transistor vai conduzir, o relé vai ser acionado. Mas se a gente medir a tensão sobre o relé, não vai ter mais aquela tensão de 0.16, aí tem uma tensão maior. Veja, tem uma tensão de 4.83, 4.8 volts. Quer dizer, agora ele não está mais operando na região de saturação, ele está operando na região linear, como um transistor normal. Isso aí está gerando perda em cima do transistor, aquecimento em cima do transistor, e além disso, a magnetização da bobina está muito fraca, o que gera uma perda muito grande nos contatos ali do relé. E a gente está usando 33K, mas se a gente estivesse usando 47K, por exemplo, nem mesmo a armadura seria atraída aqui. Então, se a gente altera esse valor da tensão, é só recalcular o valor, substituir aqui, ó, essa tensão pelo novo valor, e a gente vai obter um novo valor para a resistência de base. O que eu tinha para falar por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida ou crítica construtiva, pode deixar nos comentários. Se foi útil para você, se inscreve no canal, que a ideia é fazer mais conteúdo que seja útil. Valeu, muito obrigado e até a próxima.